Nós vamos abrir a palavra, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante. Nós vamos ler depois até o verso 17. Melhorou. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Essa Tua presença tão gostosa neste lugar, a Tua presença tão deliciosa neste lugar, Senhor. Espírito Santo, ministra no nosso espírito nessa noite através da Tua palavra. Aleluia. Senhor, que nós possamos entender o Teu Evangelho, que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos entender o que o Senhor está falando à igreja neste tempo, que o Senhor está falando à noiva neste tempo, que o Senhor está falando com a sua igreja. Nós somos a Tua igreja corporativa nessa terra, nós somos o Teu corpo e precisamos receber de Ti, Senhor, o cabeça da igreja, o que o Senhor quer transmitir ao Seu corpo. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Senhor, arranca cada um dos véus que nos impedem de entender. Arranca, Senhor, as escamas de nossos olhos, como o Senhor arrancou dos olhos de Saulo. Arranca os véus da nossa mente, Senhor, do nosso coração. Arranca tudo aquilo que impede de vermos, de ouvirmos, de entendermos, de compreendermos. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Tu tu conduzirias a igreja à verdade. O Senhor Jesus disse: Ele guiará a verdade. Guia-nos à verdade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só baixar um pouquinho aqui, senão eu não vou conseguir pregar. Nós vamos, no último encontro do dia 31, no encontro do culto da virada, nós trouxemos uma palavra que daqui a pouquinho vai estar entrando no canal, sobre construir com o fundamento certo. Porque as pessoas, às vezes, elas se questionam por que algumas coisas dão errado na sua vida. Por que dá errado? Cristãos se lamentando, por que dá errado? Onde está o erro? Por que deu errado no casamento? Por que deu errado nos negócios? Por que deu errado em áreas da vida? Porque muitas vezes as pessoas querem construir a sua vida sobre um fundamento errado. E o que começa errado vai terminar errado. Não vai dar certo. Deus precisa fazer com que nós, igreja, possamos aprender a construir sobre o fundamento certo, que é Cristo. E isso foi no dia 31, no dia 1º à noite. Eu estava assistindo o início da Festa das Primícias em Itajaí. E na primeira noite da Festa das Primícias, o pastor Fernando Torrentino abriu a palavra e pregou exatamente isso que nós ouvimos no dia 31. Sobre o que a igreja, sobre qual material a igreja precisa ser construída, edificada. Então, sendo isso que o Senhor está falando à igreja, nós queremos mergulhar um pouco mais nessa palavra, nessa noite, para nós conseguirmos entender, querido, o que é que o Senhor está falando à igreja. Nós entramos no ano de 2020 e eu sigo ao Senhor desde os 6 anos de vida, desde os 6 anos de idade. Eu tenho ouvido pregadores dizendo: Jesus virá. Eu estou nos meus 55 anos, Ele não veio. Mas uma coisa é certa, irmãos, dos 6 anos até agora,
eu estou nesse momento muito mais próximo da vinda de Cristo do que quando eu era uma criança. O que o Senhor precisa fazer, a igreja, Ele precisa fazer agora, nesse tempo. Nós não podemos confundir, irmãos, o que Deus está fazendo com a sua igreja com o movimento denominacional. Não confunda as coisas. O movimento denominacional não tem a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem um Senhor. A igreja de Cristo tem quem a governa, que é Cristo. Na visão de João, que escreve para 7 igrejas da Ásia, nessa visão, a palavra de Deus diz que ele viu as 7 lâmpadas que representavam as 7 igrejas. Elas estavam ali à volta e o Senhor Jesus estava no meio. Na igreja do Senhor, quem governa é Cristo. Cristo governa sobre a sua igreja. Cristo pode não governar as denominações, querido. A gente precisa separar isso no nosso coração. As denominações são governadas por homens que muitas vezes são inescrupulosos. Mas a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo, ela é governada pelo Senhor Jesus. Amém. E toda igreja, no sentido denominacional, que for bíblica, ela é governada por Cristo. Ela é governada por Cristo. O que o Senhor está falando para a sua igreja corporativa, para a sua igreja na terra, Ele está falando à sua igreja. Ele não está falando para as denominações, porque as denominações não querem saber sobre Cristo. A palavra diz que Ele bateu a porta e ela estava fechada, e Ele não pôde entrar. Mas a sua igreja, Jesus está falando, esse é o tempo da sua igreja se despertar. Esse é o tempo da igreja entender que está chegando o momento se aproximando o encontro de Cristo com a sua igreja. E o que é que Cristo vai encontrar, buscar nessa igreja? Vai chegar o dia, queridos, em que as nações serão julgadas por Deus. Nós já estudamos isso. Todas as nações se apresentarão diante do Senhor. Como a igreja vai se apresentar de uma forma corporativa, as nações vão se apresentar. O Brasil estará lá. E cada nação vai responder ao Senhor: por que agiu de tal forma com os cristãos? Por que agiu de tal forma com Israel? E o Senhor irá abençoar ou Ele irá punir nações? E o Senhor irá julgar o Irã, irá julgar o Iraque, irá julgar a Alemanha, todas as nações. A palavra diz que chegará um dia em que os anjos se apresentarão diante do Senhor para serem julgados. Mas antes do Senhor julgar os anjos, antes do Senhor julgar as nações, antes de todos esses ímpios se apresentarem diante do Senhor, Ele vai julgar a igreja. Ele vai julgar a igreja. Então nós precisamos entender, querido, o que o Senhor está falando nesse tempo. A palavra diz que quem tem ouvidos ouça. Então a minha oração nessa noite, querida, é que você abra os ouvidos e ouça. Então diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Amém? Deixa marcado aí, querido. Então, primeiro nós precisamos entender como Deus estabeleceu, como Deus colocou dentro de nós esse fundamento, esse alicerce, que é a parte mais importante de uma construção. Quando nós recebemos a Cristo, e talvez, querido, esse momento tenha sido, na vida de muitos, o único momento em que o Espírito Santo pode acessar o espírito daquele homem e daquela mulher. Milhares e milhares de cristãos, uma única vez talvez, tenham tido o seu espírito acessado pelo Espírito de Deus, que naquele dia os convenceu que eles eram pecadores e que eles precisavam de arrependimento, e aquele dia aquelas pessoas receberam a Cristo e foram salvas. Deus o Pai vivificou o seu Espírito, ou seja, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, o nosso Espírito estava morto, nós andávamos vivos, mas o Espírito estava morto. Então Deus veio e colocou Cristo dentro de nós. Cristo, a primeira coisa que Cristo fez, Ele trouxe vida ao nosso Espírito, Ele vivificou o nosso Espírito, Ele colocou a vida de Deus dentro de nós, Ele ativou o nosso Espírito. Amém? Amém. Isso aconteceu naquele segundo em que você recebeu a Jesus. Não importa se foi numa denominação ou não, talvez tenha sido o único momento por muito tempo em que você tenha sido acessado pelo Espírito Santo, mas você foi salvo. Amém? Amém. Então, quando Deus vivificou o teu Espírito, quando Ele te justificou, a palavra de Deus diz: Deus olhou e não havia nenhum justo sequer. As pessoas dizem: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Então a resposta é simples: a única vez na história em que coisa ruim aconteceu com gente boa foi com Jesus, porque Ele era justo. Nós não somos, nós não éramos, nós nos tornamos. Ele era justo, Ele sofreu injustamente. Muitas vezes nós sofremos porque decidimos errado, porque tomamos caminhos tortuosos, e quando o sofrimento chega, nós nos lamentamos. Então naquele dia, Jesus veio e nos justificou, ou seja, Ele nos tornou justos. Ele nos ofereceu a justificação, Ele nos ofereceu a regeneração, Ele nos ofereceu para que nós pudéssemos nos alinhar com Ele. Ele nos ofereceu a santificação, para que o mundo fosse tirado de dentro de nós, para que a nossa natureza adâmica fosse agora esmagada, e fosse agora nossa alma adâmica fosse conformada em Cristo. Então Deus nos deu uma nova natureza. Lembra da resposta de Jesus para Nicodemos? Nicodemos perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Por que precisa nascer de novo? Porque um homem com a natureza adâmica não pode entrar na eternidade salvo. Ele precisa receber uma nova natureza, ele precisa receber a natureza de Deus, a natureza de Cristo, e isso só pode acontecer se ele nascer de novo. E como é que ele vai nascer de novo? Em Cristo. Você está conseguindo entender? Amém? Não está difícil? Não? Então, quando nós recebemos a Cristo, Deus veio e Ele colocou dentro de nós
o principal fundamento da nossa vida com Deus, que é Cristo. Amém? Amém. Sobre este fundamento, agora, Deus quer construir um edifício. Paulo começa dizendo isso, 3:9. Coloca ali para nós, ali o 3:9. 1 Coríntios 3:9. Não achou lá? Difícil. Porque somos cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então Deus colocou em nós um fundamento, que é Cristo. Deus colocou em nós, para nós, a gente não é acostumado a usar esse termo fundamento. Deus colocou em nós um alicerce, e sobre esse alicerce Ele quer construir um edifício. Então a palavra de Deus, ela diz assim, ó, você é um edifício de Deus. Paulo diz, você é um templo. Você é um templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. E esse templo, e esse edifício, lá em Apocalipse, ele vai se tornar não mais um templo, não mais um edifício, mas uma cidade. Mas eu não vou falar da cidade, porque daí você vai ser demais, vai viajar. Você está entendendo? Então Deus estabeleceu o fundamento. E agora, nós precisamos entender que Deus, a partir de agora, Ele vai nos tratar, Ele nos trata de duas formas diferentes. Primeiro, nós somos tratados como uma igreja corporativa. O que é uma igreja corporativa? A igreja é o corpo de Cristo, por isso corporativa. A igreja não é uma organização. Organização é a denominação. O ministério apostólico, profético, a viva é uma organização. Mas a igreja de Cristo que se reúne neste lugar é um organismo, é o corpo de Cristo. Então Deus olha para nós reunidos como igreja, como o corpo de Cristo na terra. Você entende? Então somos a igreja corporativa. Deus vai nos tratar em alguns momentos como a igreja corporativa, e Deus vai nos tratar como a igreja individualmente. Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor como igreja, Ele vai nos julgar individualmente. Porque Paulo está falando disso aqui. Veja o que Paulo falou. Eu lancei o fundamento, mas agora cada um precisa cuidar com que tipo de material vai edificar. Então o que Deus fez? Ele colocou o fundamento, Ele fez o alicerce para que fosse construído um edifício. Agora, a partir desse alicerce, nós é que temos a responsabilidade de construir. Então, eu tenho a responsabilidade de construir em cima desse fundamento individualmente como pessoa, e eu tenho a responsabilidade de edificar sobre esse fundamento como um pastor, que vai edificar uma denominação, que vai edificar uma igreja, que vai edificar uma congregação. Essa é a palavra mais certa. Então, como pastor, eu preciso cuidar com que tipo de material eu vou edificar a sua vida. Mas fora do que acontece aqui na noite de domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, quem tem que cuidar com que tipo de material você está edificando a sua vida espiritual, quem tem que cuidar é você. Você precisa entender, eu vou explicar, vai ficar bem fácil. Eu preciso de um voluntário. Quem vai ser voluntário? Vem, Carlos. Fica ali no primeiro banco, eu vou chamar, você vai vir. Vai chegar o dia, irmãos, do tribunal de Cristo. Toda a igreja de Cristo vai estar lá reunida. Milhares, milhões e milhões de cristãos de todas as eras estarão lá reunidos naquele dia. Os que foram degolados, os que foram mortos por leões, os que foram jogados em óleo fervente,
os que morreram nas igrejas da América Latina, no mundo, os cristãos que morreram na cortina de ferro, na cortina de bambu, os cristãos que deram a vida e os que não deram a vida, todos que um dia foram salvos e que participaram da primeira ressurreição, vão comparecer diante do Senhor, e nesse dia nós seremos julgados de uma forma individual. Corporativamente, a palavra de Deus diz que agora, nesse exato momento, a igreja está se preparando para se encontrar com o noivo. Nesse exato momento, a igreja de Cristo é uma noiva. Nas bodas do Cordeiro, a noiva vai casar com o noivo, e ela vai deixar de ser noiva e vai se tornar a esposa. Nesse momento, a igreja está preparando o seu vestido. A Beli aluga vestidos. Tem vestido de noiva lá, Beli? Não. E os vestidos de noiva. Então você olha o vestido de noiva e você fica encantado vendo os bordados do vestido, os brilhantes Swarovski, as pérolas, todo tipo de bordado naquele vestido, e você fica admirado olhando. Então a palavra diz: nesse momento a noiva de Cristo está bordando o seu vestido com os seus atos de justiça. Amém? Com os seus atos de justiça. Então vai chegar diante do Senhor, e lá naquele dia Ele vai chamar um por um pelo seu nome. Um por um pelo seu nome. Não importa se existem homônimos. Quando eu fui cumprir meu serviço militar, se eu não me engano foi no último dia da seletiva, o tenente, o sargento, sei lá, alguém chamou lá: Luiz Fernando Rodrigues da Silveira. Eu levantei, levantou o cara junto. E eu disse: ele me chamou? Ele disse: não, ele me chamou. E aí ficamos nós dois naquela história. E aí ele chamou: vem cá os dois. Como é que é o seu nome? Luiz Fernando Rodrigues da Silveira. Você, Luiz Fernando Rodrigues da Silveira. Mesmo nome, mesmo sobrenome. Ele era com S, eu era com Z. Lógico, daí pai e mãe não é o mesmo, mas são homônimos. Então vai chegar um dia lá e Jesus vai chamar Elson. Como é que é o teu nome? Elson Marcos de Oliveira. Cadê? Levanta. Irmão, daí vai vir diante do Senhor. Não adianta eu chegar, você que está cuidando ali, não adianta eu chegar lá no dia e dizer: não, Elson, agora deixa comigo, eu resolvo, eu falo com o Senhor. O Senhor vai olhar e dizer: o que tu está fazendo aí? Eu vou julgar o Elson, não é você, boa parte é depois. Dizer, né? Aí o Senhor vai chamar ele vai ser julgado ele como pessoa. Não importa, ele não vai poder chegar lá e dizer: mas o pastor não me ensinou. Mas o pastor não me ensinou. Mas o pastor não me ensinou. Aí o Senhor vai dizer: e a palavra não tem? Tem. Obrigado. Você está entendendo? Nós vamos chegar diante do Senhor individualmente. E aí Jesus vai pegar e Ele vai colocar à prova tudo que nós edificamos. Você leu ali? Então diz a palavra ali, ó. Verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. De cada um. Você está entendendo? A obra de cada um. Ele não está dizendo manifesta se tornará a obra que a denominação edificou. É a obra de cada um. Não adianta a pessoa dizer: mas o meu pastor não me ensinou. Mas você tem a Bíblia na sua mão. Se você não lê, o problema é seu, não é meu. Se você não gosta de estudar a palavra, nada disso vai ser justificativa. Você lembra quando o rico Lázaro disse para o Senhor: manda alguém lá para falar com meus irmãos, porque eles vão se perder também. O Senhor disse: tem os profetas e tem a palavra. Eles têm isso lá. É que a igreja não tem noção. Não tem noção do que será o dia que ela se apresentará diante do Senhor. Os cristãos dizem assim: eu quero ver o dia que o Senhor vai julgar esses macumbeiros. Eu quero ver o dia que o Senhor vai julgar esse movimento LGBT. Eu quero ver o dia que o Senhor vai julgar a Porta dos Fundos, porque fez um filme sobre Jesus gay. Mas você tem que se preocupar, é o dia que cada um de nós como igreja vamos nos apresentar diante do Senhor e responder com que tipo de material nós edificamos a nossa vida. E isso sim que é motivo de se preocupar. E aí ela diz:
Manifesta se tornará, verso 13, manifesta se tornará, a obra de cada um se manifestará, a obra de cada um. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Você viu quantas vezes Paulo está dizendo? Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, a obra de cada um, a obra, o material que cada um edificou, a maneira que cada um edificou, falando individualmente. Verso 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então a pergunta que fica, pastor, se nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, é possível que alguém chegue no tribunal de Cristo e perca a salvação? Não. Se você chegou lá, irmão, glória a Deus, amém, está salvo. Mas Paulo diz ali, ele vai passar como que pelo fogo. A maioria dos cristãos pensam assim, vão chegar lá, e aí Jesus vai ter um mundaréu de galardões, de coroas, de prêmios, e que todo mundo vai ser premiado. Todo mundo vai receber galardão. E uns dizem, eu vou ganhar uma mansão celestial. Não vai ser assim, irmão. Você olha pelo rigor da palavra, você vê que não vai ser assim. Então Deus vai provar. E aí ele diz ali, o que vai provar o material? O que vai provar o que foi construído? O fogo vai provar. E aí você vê ali, aquele que construiu com ouro, prata e pedras preciosas, que falam das coisas de Deus, do Evangelho de Cristo, são coisas que deveriam fazer parte da sua edificação. Mas Paulo colocou na lista também que alguns edificam com madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha fala sobre aquele que edifica sobre a alma. O que é edificar sobre a alma? Então a pessoa recebeu a Cristo, Cristo foi colocado o fundamento dela. Hoje eu estava vendo a matéria de um prédio que vai ser inaugurado em Camboriú, o prédio mais alto da América Latina. Alguém viu sobre isso? O prédio tem 278 metros de altura, são 81 andares. 81 andares. A fundação, os alicerces para esse prédio de 81 andares, quase 280 metros de altura, a fundação dela, ele foi usado material suficiente, concreto, ferro, material suficiente para construir um edifício de 5 andares para baixo da terra, a fundação. Então, queridos, é mais ou menos assim, Deus veio e colocou dentro de você a fundação, o alicerce para construir um edifício. Entendeu até aqui? Aí a pessoa pega esse fundamento que Deus colocou dentro dela e aí resolve colocar em cima desse fundamento que é Cristo um puxadinho de capim Santa Fé. Um puxadinho, meia água assim, de capim Santa Fé. Feno, palha, madeira. Como é que ela faz isso? Como eu disse, o espírito dela foi acessado uma vez quando ela recebeu o Senhor. Mas depois disso, tudo que ela recebeu foi na sua alma. Tudo que ela recebeu foi na sua alma. Você vai olhar na lista das canções mais vendidas no meio evangélico. São questões da alma. São músicas da alma. Então às vezes o camarada não está muito bem, está muito triste, está com a autoestima muito baixa. Ele chega em casa, põe lá a realidade, e aí ele chora ouvindo a realidade, dizendo: você é uma joia, você é um ouro mais precioso que o ouro de Ofir, você vale demais, e vai insuflando o ego da pessoa. Daí a pessoa chora e ela diz: planta unção. Não é unção, isso aí é emoção. Ela está sendo edificada na sua alma. Ela vai para o culto
e ela recebe uma palavra para a alma. Então ela recebe às vezes uma palavra vingativa. Aquele que falou mal de você, Deus vai pegar ele, Deus vai matar ele, Deus vai pisar no pescoço dele. Te prepara, esse vai ser o ano da virada, esse vai ser o ano da conquista. Isso está tudo falando da alma. Então o que ele está fazendo? Deus colocou um fundamento na vida dela para construir um prédio, e ele resolveu fazer um puxadinho de madeira em cima do fundamento, que é Cristo. Ele está edificando só com materiais para a alma. Essa pessoa nunca ouviu que ela precisa se arrepender, nunca ouviu que ela precisa perdoar, nunca ouviu que ela precisa de Cristo, nunca ouviu que a vida dela, o centro é Cristo, que ela não é o centro da vida de Deus, que Cristo é o centro da vida de Deus. Então está cheio de coachings e de outros psicólogos pregando, nem é pregando, é palestrando. E as pessoas estão emocionadas ouvindo, sendo edificadas na alma. Então Deus diz: esse dia, se foi salvo, isso se foi salvo, esse também não foi, mas se foi salvo, ele vai chegar lá e Deus vai colocar tudo isso no fogo. Deus vai colocar tudo isso no fogo. A raridade, os conselhos do coaching, aquelas palavras emocionantes, aqueles desejos de vingança, tudo vai para o fogo. E aí o que vai ficar? Não vai sobrar nada, vai ficar só o fundamento, que é Cristo. Aí Deus vai olhar e vai dizer: por que você fez isso? Você vai ser salvo ainda pelo fogo, porque a palavra diz ali, verso 15, foi o último que você colocou ali. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, aqui na minha versão diz: ele sofrerá dano. Mas não é só para ganhar prêmio. Sofrerá dano. E a gente estudou, eu acho que uns 8 meses aqui na terça-feira, sobre o tipo de dano que muitos vão receber, poderão receber no tribunal de Cristo. Então a palavra diz: será salvo, mas ele vai receber dano. Ele só tem 1 milênio para sofrer esse dano. São só 1000 anos. Sabe, as pessoas têm dificuldade de ser fiel ao Senhor por 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas elas não pensam que se elas não forem fiéis ao Senhor, se elas viverem uma vida carnal a vida inteira, e elas chegarem diante do Senhor, o Senhor Jesus vai ter que, a obra que Ele começou, sabe aquele texto que diz, a obra que o Senhor começou Ele vai terminar, e que as pessoas usam para falar de exaltação e de glória. Deus começou uma obra na minha vida e vai terminar sim. Se Ele não terminar aqui, querido, Ele vai terminar durante o milênio. Aí a pessoa vai ficar 1000 anos sofrendo dano, até Deus terminar a obra, até Ele se tornar um filho maduro. Então tem cheio de cristãos, irmãos, para falar só de um tema, que eu não quero falar, que é um tema muito pesado, só para falar de um tema. Tem cristão que Deus vai ter que chamar e vai ter que perguntar: por que você não perdoou? Por que você não perdoou? Jesus contou a parábola, não contou? Daquele servo que foi perdoado e não perdoou o outro. Por que você foi perdoado de uma dívida tremenda e agora não soube perdoar um pouquinho? Porque diante de Deus, irmãos, o perdão não é uma questão de eu sentir, eu estou esperando Deus falar para mim que eu tenho que perdoar. Deus já falou, está lá na Bíblia, você tem que perdoar. Primeiro, Deus já te perdoou. Primeiro, Deus te perdoou multidão de pecados. Qualquer pessoa que te deve alguma coisa nessa terra, irmão, não te deve uma multidão de pecados. Pode ter errado feio com você, pode ter errado feio com a tua vida, com a tua família, mas ainda assim é inferior à dívida que Deus te perdoou. Então milhares de cristãos vão chegar diante do Senhor arrastando aqueles que Ele não perdoou. E aí Deus vai dizer o que diz. Jesus disse isso: entregue aos verdugos e deixe ele lá até que ele pague a dívida, ou seja, até que ele perdoe. Por isso que quando a palavra diz assim, que haverá choro e ranger de dentes, não é para o ímpio que ela fala isso, é para o salvo. Quando a palavra diz que haverá choro e ranger de dentes, é o arrependimento que não acontece agora, vai acontecer na eternidade seguinte, no milênio. A pessoa vai chorar amargamente, porque
não foi fiel, porque não perdoou, porque não renunciou, porque preservou a sua alma, porque não negou a si mesmo. Então a palavra diz ali, ó, ele vai sofrer dano. Se a obra permanecer, ele vai receber galardão. Então o que mais que a palavra de Deus nos fala? Irmãos, se Deus ele quer construir um edifício em nós, esse edifício é para ser construído, edificado sobre Cristo. Então a gente canta muitas vezes aqui, é tudo sobre Cristo. Então, as paredes é Cristo, as janelas é Cristo, o telhado é Cristo, o forro é Cristo, o piso é Cristo, tudo é Cristo. Das várias formas que Ele tem para nos apresentar e para nos alinhar com a Sua palavra. É tudo sobre Cristo. Mas por que nós precisamos ouvir isso? Porque nós estamos agora no primeiro final de semana desse novo ano, que já não começou muito bom, já tem uma possível guerra aí querendo aparecer. Já não começou muito bom. Mas essa época do ano é a época em que as pessoas tomam decisões, elas tomam resoluções sobre a vida. É nessa época do ano que a pessoa resolve: vou fazer dieta, vou emagrecer, eu vou caminhar. Nessa época do ano é que a pessoa decide: eu vou estudar esse ano. Esse ano eu vou para a faculdade. Esse ano eu vou casar. Quem já está um tempo enrolando, tá? Esse ano eu vou casar. Ou então esse ano eu vou, enfim, é a época que a pessoa toma resoluções sobre a vida. Então esse é o momento, irmãos, de você parar e também tomar resoluções quanto à tua vida com Deus. Como é que você vai continuar a tua vida com Deus esse ano? Eu me preocupo, cada vez que nós nos reunimos no primeiro domingo do mês, quantos irmãos não se preocupam de faltar no dia da ceia? Eu não entendo isso. Como é que alguém quer ficar a eternidade com Deus, mas não quer ir na ceia? Lógico, tem a Bruna que trabalha, por exemplo. Ela não tem como faltar ao trabalho. E quem não trabalha no domingo à noite? Eu não consigo entender alguém que não se preocupa em comer a minha carne e meu sangue, como disse o Senhor, mas que diz que quer passar a eternidade com o Senhor. O que é tão importante que me faça substituir a ceia por qualquer outra coisa? Eu me preocupo quando nós nos reunimos aqui na terça-feira para estudar a palavra, para mergulhar na palavra, para nos edificar em Cristo. E muitos não se importam. Quando nos reunimos na quinta-feira para interceder, como igreja, interceder pela cidade, e muitos não se preocupam. Então esse é o tempo da gente pensar e tomar resolução. Este ano eu vou levar a sério a minha vida com Deus. Eu não vou levar assim a moda Miguelão. Eu vou levar a sério. Eu vou levar a sério meu compromisso com Deus. Eu vou congregar, eu vou buscar o Senhor, eu vou estudar a palavra, eu vou me aprofundar, eu quero entender o que a palavra está falando sobre esse negócio de edificar. Eu quero aprender a palavra, porque eu preciso me edificar, eu preciso construir a minha vida, eu preciso perder a mentalidade gospel e receber a mentalidade de Cristo. E isso só é possível se eu ouvir a palavra, se eu estudar a palavra, se eu mergulhar a palavra longe dos pregadores denominacionais. Então esse é um tempo em que você está tomando a resolução. Talvez tenha tomado algumas para a sua vida. Talvez tenha tomado algumas decisões para a sua vida. Como você vai proceder neste ano, em algumas áreas, seja no trabalho, seja na sua saúde. Esse ano eu não vou matar muito, eu quero me cuidar mais. Essa foi uma resolução que eu tomei. Esse ano eu não vou matar, não vou ficar tranquilo, vou cuidar da minha saúde, porque afinal quem está ficando velho sou eu. Né, pastor? Tem que cuidar da minha saúde. Que
ninguém cuida. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Alguém vai pegar e me dar remédio na boca? Eu não sou bebê, não sou Inácio. Eu sou um homem, quero ver meus netos. Não vou morrer cedo porque não me cuido. Então você tomou resoluções para a sua vida. Então, uma pessoa cheia de propósitos, de coisas para alcançar no reino de Deus, para levar adiante o reino de Deus, aí vou morrer em 2020 porque não me cuidei. E aí Jesus vai olhar e o resto, tu não vai fazer o resto. O que tu tinha mais para fazer. Porque antes de Deus enviar, irmãos, Ele tem que nos ensinar. Então, se eu não parar para aprender com o Senhor, quando que Ele vai me enviar? É verdade, e isso é importante que você saiba, é verdade que Deus chamou Jonas para ir em Nínive pregar, e Jonas disse que ia. Eu vou, Senhor. Como muitos cristãos dizem, quando Deus diz, eu quero que você faça tal coisa, eu vou, Senhor. Mas aí no porto pega um barco para outro lugar. Mas não há problema. Pode pegar o barco para onde você quiser, irmão. Quando Deus quer nos parar, Ele para. Ele arruma uma tempestade no caminho. Alguém vai nos jogar na água. E aí Ele vai nos colocar na barriga do peixe. Deus às vezes fica dizendo para nós, pare. Pare. E a gente não para. Então Ele arruma uma tempestade. E Ele nos faz parar na barriga do peixe. E aí a gente fica 3 dias e 3 noites, morre ou não morre. E Deus perguntando, e aí, Jordan, é hoje que você vai ou não vai? Mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio, irmão. Você perdeu o teu livre-arbítrio quando você recebeu a Cristo. Você agora é escravo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, você não se governa mais. Poxa vida, pastor, primeiro domingo do ano, o Senhor me vem com uma palavra dessa. É que é para alinhar as coisas, irmão. Deus precisa nos alinhar. E também esse é um bom dia para a gente dizer, Senhor, este ano eu vou levar a sério. Este ano eu vou me dedicar ao Senhor. Se você parar e pensar, querido, você dedica horas e horas para o seu trabalho, não dedica? Está errado? Não está errado, porque a palavra diz assim, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Se você não trabalha, você não come. Se eu não trabalhar, eu não vou comer, irmão. Eu tenho que trabalhar. Mas todo o tempo que eu dedico ao meu trabalho, querido, só vai servir para edificar alguma coisa de Cristo na minha vida, se lá no meu trabalho, sem eu ter que falar nada, eu demonstrar o caráter de Cristo. Então, eu não mentir para o meu cliente, eu não enganar o meu cliente, eu não lucrar o meu cliente, eu demonstrar que tem um caráter de pessoa de Cristo. Aí eu estou edificando alguma coisa. Mas se eu passar horas e horas e horas e dias a fio trabalhando, porque tenho que trabalhar para ganhar o meu sustento, glória a Deus, eu vou ganhar o meu sustento, mas eu não estou edificando nada na minha vida com Deus. Eu tenho que arrumar tempo para edificar isso. Da mesma forma que alguém tem que arrumar tempo para estudar, tem que arrumar tempo para cuidar do filho, tem que arrumar tempo para lavar casa, lavar roupa, tem que arrumar tempo para fazer qualquer outra coisa, tomar chimarrão, assistir uma partida de futebol, qualquer outra coisa de lazer. Eu também tenho que arrumar tempo para Cristo. Você está entendendo? Eu também tenho que arrumar tempo para Cristo. Porque se eu quero arrumar tempo para qualquer coisa, eu também consigo tempo para Cristo. Amém? Esse é um tempo de você tomar resolução. Como você vai levar este ano novo? Como é que vai ser a sua vida com Deus em 2020? Deus vai ter que parar você ou você vai parar sozinho? Deus vai ter que puxar a orelha ou você vai dizer, Senhor, esse daqui, faça a tua vontade? Amém? Vamos ficar de pé.
Vamos orar.